Muito boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a adolescência e a importância dessa fase na vida de todos nós. Então é muito importante que a gente de repente faça uma retrospectiva sobre como foi a sua fase da adolescência. Vou aproveitar esse momento para a gente falar também que tem e-book aí na nossa página do Instagram disponível, e-book gratuito para falar sobre telas e como é que a gente pode de repente usar algumas estratégias para conduzir melhor essa questão das telas aí durante a pandemia. É só clicar no link da bio e fazer baixar o download do seu e-book gratuitamente. Nós montamos uns slides bem bacana, então depois, se você quiser receber, entre em contato pelo direct, entre em contato conosco também pelo WhatsApp e a gente manda os slides da live para vocês ainda hoje, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem? Boa noite. Vocês vão colocando as perguntas ou vai mandando as perguntas aqui, eu vou respondendo na medida do possível. Quem é que acha que a adolescência é a fase mais difícil da vida, uma das fases mais complicadas? Pois é, a gente infelizmente tem aí um número expressivo de crianças e adolescentes com depressão e é uma fase que sim, precisa de bastante cuidado, que a gente precisa de algumas informações que de repente possam fazer a diferença na vida de vocês. Olhar para a própria adolescência pode ajudar bastante, porque você vai ajudando o teu filho, o adolescente que esteja próximo de você, a lidar com esse desafio e essa fase tão importante na vida dele, ok? Então, vamos considerar o que é a adolescência e é importante entender que isso é uma novidade na nossa sociedade. A adolescência, ela foi construída socialmente por uma condição histórica, cultural e social. As crianças ficam mais tempo sobre a tutoria ali dos pais, sobre a responsabilidade dos pais e, consequentemente, esses adolescentes, eles acabam estando mais sobre a responsabilidade dos pais. E o que isso significa? Isso significa que esse processo de maturidade, ele pode demorar um pouco mais na vida do ser humano neste momento. É isso que vai acontecer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente vive 3 momentos importantes na adolescência: a pré-adolescência, a adolescência e a juventude. E isso vai começar lá pelos 10 anos de idade e vai se estender até aproximadamente os 24 anos de idade. Segundo os neurocientistas, só aos 24 anos de idade o nosso cérebro atinge a maturidade necessária, o ciclo completo de maturidade aos 24 anos de idade. Então, nós somos pré-adolescentes de 10 a 14 anos, de 15 aos 19 nós somos adolescentes efetivamente e de 15 a 24, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós somos jovens em quase saindo da adolescência. Isso é bem interessante. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que existe no Brasil há aproximadamente 30 anos, a adolescência vai dos 12 até os 18 anos. O que vocês acham? Tem adolescentes aí assistindo a live? Quem é que tem adolescentes em casa? Conta aí um pouquinho pra gente. Bom, a gente tem aí uma série de transformações biológicas e psicológicas durante a adolescência. E esse vai ser aí o nosso viés de atenção, principalmente a essas transformações que vão acontecendo. As transformações do corpo, biológicas, o desenvolvimento sexual, a atenção para a sexualidade, ela começa a acontecer com mais ênfase nesse período da adolescência e, consequentemente, esse jovem começa a encarar alguns desafios da tua vida. Como é que a gente vai orientar este adolescente, o que a gente pode fazer com ele? Quem aqui já se irritou na adolescência ou já viu um adolescente irritadiço? A raiva, o humor, a descompensação, o não saber o que fazer é bastante presente nesse momento da vida. E o que os pais precisam fazer, o que os cuidadores precisam fazer? Inicialmente, ter muita paciência para ajudar esse adolescente a passar por essa fase. Bom, eu disse lá no comecinho que o cérebro vai entrar, vai completar esse período de maturidade aos 24 anos de idade. E o que é que acontece até lá?
Até os 24 anos de idade, o adolescente pode ter uma série ele pode ter aí o que a gente chama de surtos, né? Ele pode ter desequilíbrios, ele pode se irritar, ele pode ter raiva e ele pode não saber o que fazer com essa raiva. Cabe aos adultos ajudar esses adolescentes. Vamos entender o que é que está acontecendo na vida deles para promover principalmente esses ataques de violência. Segundo aqui as pesquisas, isso não acontece do nada. O nosso adolescente está muito exposto a uma série de violências. A primeira delas, né, a questão que mais está presente na nossa sociedade, são as tecnologias. Nós somos a primeira geração de pais que precisam lidar com as tecnologias. E as tecnologias colocam as crianças e os adolescentes em contato com uma série de conteúdos inadequados para o desenvolvimento deles. Dentre esses conteúdos inadequados está vídeos, cenas, YouTube, e-mails, até imagens e até o assédio de algumas pessoas maliciosas que podem usar aí as redes, o celular, o próprio computador, a internet para assediar essas crianças. A maior parte dos filmes e dos jogos, olha que loucura, né? Eu não sei se vocês observam os jogos que os filhos, que as crianças de vocês têm acesso. Mas mesmo aqueles joguinhos inocentes com bichinhos, fofinhos, ali o Angry Birds, que aparentemente é um jogo inofensivo, coloca ali os animais a disputarem, a lutar e a machucar um ao outro. E isso é bastante sério, porque a gente está dizendo que o adolescente ele tem uma certa dificuldade para controlar os seus impulsos agressivos, mas o quanto ele está exposto à violência. E aí a gente tem um ponto importante, porque eles têm acesso a esses jogos, eles têm acesso a esse conteúdo geralmente sob a supervisão dos pais. Então os pais estão mal orientados, os pais não conseguem dar conta disso e, consequentemente, o adolescente acaba devolvendo para o ambiente aquilo que ele recebe. Mas muitas vezes ele é cobrado de coisas, cobrado de uma passividade, cobrado de uma docilidade que o ambiente não consegue proporcionar a ele. Então a gente precisa considerar o quanto esse adolescente está exposto às tecnologias e a essa violência, o quanto a gente está cobrando desse adolescente aquilo que nós não estamos oferecendo a ele. Será que é justo? Fica aqui uma questão para a gente pensar, né? E aí para vocês observarem também os jogos e os filmes que as crianças de vocês têm acesso. Bom, vamos lá. Segundo o Instituto Gallup, 38% dos programas assistidos atualmente oferecem cenas de violência. 36% dos adolescentes eles estão em contato com conteúdos de extrema violência e, infelizmente, bastante complicado, mas a maior parte dos adolescentes e dos responsáveis pelos adolescentes não supervisiona a faixa etária, o limite de idade dos jogos e dos filmes desses adolescentes. Então, o adolescente tem 12, mas ele assiste filme para 16, ele assiste filme para 18, ele usa o jogo inadequado para a idade dele, e tudo isso são formas de violência da qual a criança e o adolescente estão expostos, né? E 65% dos adolescentes entrevistados acreditam que é natural que a gente tenha acesso à violência. Então, o filme não é muito violento, só tem um tiro. Ai, não é muito violento, só teve um sangue. Ai, não é muito violento, ele só roubou uma bolsa, alguma coisa ali daquele personagem. E a violência passa a se tornar algo banal na vida desse adolescente. E, consequentemente, aquilo que ele recebe pode ser também aquilo que ele devolve para o mundo. Dados estatísticos bastante complicados para nós. Nós temos aí 32 crianças e adolescentes, segundo a Unicef, que morrem no Brasil todos os dias. 32 crianças, em média, falecem por conta de violência doméstica ou na rua. 32 crianças e adolescentes morrem no Brasil todos os dias vítimas de violência. É um dado que a gente precisa olhar com bastante atenção. Tivemos casos aí na mídia recente do menino que
acabou sendo assassinada pelo próprio padrasto, e esse foi um caso que veio à tona na mídia, mas a gente sabe que existem vários outros casos que acabam não vindo à mídia, então a gente não é notificado, a gente acaba não sabendo dessas informações. Nós temos aí um número altíssimo de crianças com depressão e adolescentes, e é muito importante que a gente preste atenção neste dado, que a terceira maior causa de morte de jovens no Brasil é por suicídio, e nós temos aí uma faixa de idade entre 15 e 19 anos, 15 e 29 anos, me desculpa, de pessoas que cometem suicídio, mas nós temos um número enorme de jovens cometendo suicídio a cada dia, esse número está aumentando, e isso requer a nossa atenção. O que a gente pode fazer para prevenir isso? E para completar, nós temos aí, a cada 40 segundos no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa cometendo suicídio. Então, nós temos aí números bastante sérios com relação à violência e que nos colocam, nos provocam para fazer algumas reflexões quanto ao que é que a gente está oferecendo como ferramentas para o adolescente sobreviver a esta fase, né? Então, eu estava aqui com as minhas leituras, os meus estudos, e veio a grande questão de que nós temos uma fantasia de que infância e adolescência são fases da nossa vida que não deveriam envolver sofrimento. E por que a gente usa a expressão fantasia? Porque tanto a criança quanto o adolescente passam por sofrimento no seu desenvolvimento. E é claro que os adultos devem e podem amenizar os impactos desse sofrimento. Mas nem sempre os adultos têm as ferramentas suficientes para ajudar o seu adolescente a lidar com essas dificuldades. Então, a gente está aqui hoje para conhecer algumas dessas ferramentas. Como é que você, pai ou mãe, pode ajudar o teu filho adolescente a lidar com esses estímulos que nós temos aí na sociedade. Então, a gente falou de tecnologias, nós falamos de violência, e um terceiro item importante para essas mudanças comportamentais adolescentes são as famílias fragmentadas. Tudo bem, Paulo? O que são as famílias fragmentadas? São casais que se casam novamente, que têm outros filhos, crianças que vivem com madrastas, com padrastos, com mais de uma casa, com rotinas diferentes, e isso está trazendo uma dinâmica diferente para esse adolescente. Mas, Sônia, isso é ruim? Não necessariamente, se isso for conduzido de uma maneira bastante adequada. Aqui, por exemplo, no Instagram, as últimas 3 lives, quem tiver interesse, eu entrevistei 3 advogadas que falam sobre alienação parental. E alienação parental é um tipo de violência cometida contra a criança e o adolescente que acontece sim com casais ainda no casamento, mas acontece na maioria dos casos com pessoas que se divorciam e que, consequentemente, com mais divórcios e mais recasamentos, as crianças estão mais expostas a esse tipo de violência. A alienação parental existe há bastante tempo, porém ela nunca foi tão estudada, tão explorada e tão falada quanto é falada agora, por conta da recorrência que temos aí de casos de crianças filhas de divórcio que acabam sofrendo esse tipo de violência. Nós temos muitas famílias, às vezes só com a mãe. Em São Paulo, aí nós temos um recorde de mães que são chefes de família, que cuidam sozinhas aí dos seus lares. Também temos lares apenas com os pais e temos aí lares com madrastas e padrastos. Temos os fatores culturais, a mudança da nossa sociedade. Nesse momento específico, com a pandemia e a quarentena, temos aí uma quantidade de crianças há mais de um ano em quarentena, e são fatores também importantes para se considerar com responsabilidade, com cuidado e com violência. Temos também um número maior de crianças suscetíveis à violência durante a pandemia, infelizmente, né? E temos aí uma geração de filhos únicos. Temos uma média de filhos por casal em torno de 1,5 filho atualmente, que também é um fator importante a se considerar quando se tem mais de um filho, quando se tem apenas um filho para se cuidar. Bom, o que mais que a gente pode considerar
como fatores importantes aí na mudança do padrão de vida do adolescente. A sexualidade, olha só, as mídias também trazem muito conteúdo, além da violência, um conteúdo fora dessa faixa etária com relação à sexualidade. Nós temos os filmes, os jogos, as músicas, as danças com um apelo sexual bastante ativo. E aí a gente tem uma condição importante aqui atrelada à sexualidade, que é a banalização do sexo e, consequentemente, o sexo por sexo. E os adolescentes entendem que isso é normal e que isso faz parte do cotidiano deles, o que os expõe a uma condição, a uma atividade sexual muito mais ativa e, consequentemente, nós temos um maior número de garotas grávidas, de gravidez indesejada e temos aí um número bastante alto de doenças sexualmente transmissíveis, mas de adolescentes praticando sexo por sexo de uma maneira banalizada e, consequentemente, estão aí expostas também a condições de violência, né? Então, a maioria dos adolescentes brasileiros tem uma vida sexual ativa. Ponto importante aqui na educação é a falta de um direcionamento ético, moral, uma filosofia de vida e eu arrisco falar até em uma condição de religiosidade. Nós temos aí uma geração descrente, uma geração sem uma filosofia, sem valores, sem um direcionamento moral e ético. E o adolescente começa a procurar esses valores ou essa maneira de viver na rua, o que deixa o adolescente numa condição bastante vulnerável e bastante arriscada, porque na rua ele pode ouvir qualquer tipo de conselho e, é claro, segui-los. Mas, Sônia, como é que vai ser tudo isso? O que a gente faz, então, com esses adolescentes? Tem uma notícia boa para os pais que estão assistindo, que estejam preocupados com tudo isso, que é os adolescentes escutam os seus pais, mais do que os pais imaginam. E eu acredito que essa é uma informação que deva aliviar o coração de muitos dos que estão assistindo aqui. Então, como é que o adolescente considera, como é que o adolescente vê os próprios pais? Primeiro ponto importante. Aquilo que os pais fazem é extremamente considerado pelos adolescentes, mesmo que os pais acreditem que não. Portanto, continuem aí atentos ao seu comportamento, continue prestando atenção no que você está fazendo pelo teu filho, porque o teu exemplo vai fazer grande diferença na vida dele, sim. Então, continue, atente-se a isso. E como é que a gente conduz isso? Como é que a gente vai prestar? Como é que a gente percebe isso no adolescente? A sua filosofia de vida, a tua escolaridade, a planos de carreira, a sua responsabilidade com a escola, os filhos tendem a escutar com bastante cuidado essas recomendações dos pais. Como é que vêm as influências dos amigos? As influências dos amigos, elas acabam acontecendo para decisões de curto prazo. Um corte de cabelo, uma roupa da moda, de repente a compra de alguma coisa, de um acessório, mas decisões a longo prazo, os adolescentes tendem a recorrer aos pais. E aí a gente tem algumas informações que podem ser bastante úteis nesse momento. A primeira delas é: pai e mãe, você vai ajudar o teu filho a pensar e a interpretar o mundo. Então, os adolescentes supervalorizam os trabalhos voluntários, os trabalhos voltados ao meio ambiente, os trabalhos voltados à sociedade, à comunidade, e isso envolve também a participação dos pais. Ou seja, o que as estatísticas dizem é que os pais que participam mais de atividades comunitárias, seja ela no teu bairro, ou numa igreja, ou em qualquer outro tipo de instituição, elas acabam de alguma forma envolvendo mais os adolescentes e esses adolescentes se tornam cidadãos mais engajados socialmente. Coleta reciclável, participação de doação de agasalhos, são movimentos que tendem a envolver os adolescentes e eles tendem a curtir participar desse tipo de atividade. Tá, Sônia, mas
Como é que eu faço, né, para me vincular, para me conectar com meu filho? Eu tenho um filho de 12 anos, então eu experimento parte dessas angústias de vocês e às vezes o adolescente não está muito afim de papo, né? Então você pergunta, e aí, como é que foi tua aula? E ele responde, normal. Tá? E aí, o que você quer fazer no fim de semana? Ah, é qualquer coisa. Então, às vezes é difícil a gente conseguir, de fato, estabelecer diálogo ou saber o que está acontecendo na vida do adolescente. Quem aqui passa por isso, comenta aqui comigo, por gentileza, quais são as frases que vocês escutam dos filhos de vocês. Como foi seu dia? O que eles respondem? Eles passam por um período monossilábico, né? Sim, tudo, nada, bem. E aí, para a gente conseguir se conectar com a criança, é bem bacana que vocês consigam fazer pelo menos uma refeição por dia com os seus filhos. E este momento de refeição pode se tornar um momento bastante especial, desde que vocês usem as ferramentas corretas. Tá, Sônia? Quais seriam essas ferramentas? A primeira delas é não usar celular. E é claro que você vai ter que dar o exemplo. Então, recolher todos os celulares e dispositivos da mesa vai permitir que vocês tenham mais oportunidade de diálogo. Segundo, não vai ligar a televisão, é claro. Evitem ligar o rádio para vocês não ficarem escutando as notícias e as notícias acabam também abafando a oportunidade de conversa. Mas é muito importante que você aproveite o momento da refeição para conseguir conversar. E vocês podem estipular alguns combinados, né? Cada um conta um pouquinho de como foi o seu dia. As pessoas não devem dar a opinião delas com relação ao que elas acham que um deveria ter feito ou não. E que vocês possam ali trocar um pouco do que aconteceu no dia um do outro. E, consequentemente, você vai adotando este hábito e você começa a conhecer um pouquinho mais do dia a dia do teu filho. Mas é importante que você dê espaço para que vocês se conectem e que vocês conversem. O momento das refeições parecem ser momentos oportunos porque a criança não vem obrigada, você não marcou horário e, consequentemente, esse momento pode ser um momento de extenso prazer. É muito importante que vocês construam esse tipo de oportunidade em outros momentos. Pais que participam das horas de lazer e de atividades com os filhos tendem a se manter melhores vinculados. Então, essas aqui são algumas das nossas dicas. Bom, o que mais que o adolescente precisa? Olha que interessante. Os adolescentes, eles precisam de contato, exatamente. Só que você precisa tomar cuidado com este tipo de contato e com o momento do contato. Os adolescentes entram na fase pagação de mico e eles não estão muito dispostos a ficarem conversando, a ficar te beijando, te abraçando, pai e mãe, na frente dos amigos. Então, é importante que você consiga abraçar, que você consiga estar com seu filho, mas no momento oportuno e na frente das pessoas que ele não se sinta constrangido. E olha que interessante. Segundo o pesquisador Lawrence Steinberg, a adolescência ela pode ser sim uma fase difícil, mas que os aspectos culturais de chamar a adolescência de aborrecência ou de olhar para a adolescência como uma fase de problemas, uma fase de irritação e uma fase complicada, ela vem de rótulos instituídos pelos adultos e que isso não pode e não deve ser considerado como normal. Então, a adolescência ela pode e deve ser uma fase mais tranquila, desde que os pais consigam usar as ferramentas corretas para isso. E aí a gente precisa mais uma vez de informação para conseguir ser o suporte desses adolescentes. O que a gente tem como comum na adolescência, infelizmente? Drogas, delinquência, sexo, a gente tem os questionamentos, que é uma coisa que a gente vai falar também mais para frente, que pode ser visto como algo ruim, mas que não necessariamente seja ruim. O questionamento ele vai fazer parte da adolescência, porém, na maioria dos casos, os adultos não sabem o que fazer com este questionamento
e, consequentemente, acabam entrando em um embate. E esse embate acaba gerando um desconforto entre o adolescente e o adulto. Há uma falta de escuta e há uma dificuldade na comunicação presentes na relação entre o adolescente e os próprios pais, né? Então, eles precisam e eles querem se sentir amados. Vários estudos foram feitos com adolescentes que se sentem rejeitados em mais de 100 culturas e concluiu-se que a rejeição está completamente relacionada a comportamentos de violência do adolescente. No caso das famílias, a maior constatação com relação à rejeição está relacionada à comparação com outros adolescentes, com outras crianças ou até mesmo com os próprios irmãos. É muito importante que a gente entenda que na fase adulta a gente encontra muitas pessoas com um sentimento de insuficiência ou de pessoas que não estejam apropriadas para o momento ou para o lugar, ou de pessoas que não se sentem dignas de receber coisas boas da vida. E esses sentimentos, eles são alimentados na infância e, consequentemente, na adolescência. Então, é bastante delicado e bastante importante olhar para essa necessidade de estabelecer vínculo e de demonstrar pelo adolescente algum afeto ou algum estabelecimento de vínculo que é fundamental para que ele se sinta amado, para que ele se sinta parte dessa sociedade e para que ele se sinta suficiente. Bom, Sônia, como é que a gente faz então com os comportamentos que são considerados como comportamentos inadequados por parte do adolescente? A gente vai falar um pouco mais sobre isso na live da semana que vem. Eu espero vocês. Lembre-se que tem e-book para baixar gratuitamente aí no Instagram. O link está disponível na bio. E é importante que vocês participem trazendo perguntas sobre como é que você lida com o teu adolescente aí na tua casa. A gente vai falar de mais algumas estratégias que vocês podem utilizar e de como conduzir o relacionamento com o adolescente de uma maneira ainda mais saudável. Eu espero vocês na nossa próxima live. Até segunda!